Gente, você pode ir abrindo aí 1 Timóteo. A gente está no capítulo 6 já, tá? Você viu o versículo 1 e 2? Semana passada a gente tratou dos versículos 1 e 2, e ele fala sobre um outro grupo, né, dos escravos dos senhores. Então, só para você relembrar, quando você olha para o capítulo 5, ele fala do grupo dos desamparados. Ele fala muito das viúvas ali naquele capítulo 5, até o versículo 16. E aí, a partir do versículo 17, ele começa a falar de um outro grupo, que são os presbíteros, né? Então, ele fala de algumas coisas em relação aos presbíteros, né? Ele fala de salário, a gente explicou o que é aquele negócio de dupla honra. Ele fala da disciplina eclesiástica em relação àqueles que são pastores, daqueles que são presbíteros, bispos. E ele dá algumas orientações no final do capítulo 5 para Timóteo, para que ele haja sempre, né, com muita imparcialidade, sem favoritismo, mantendo-se puro dos pecados daquelas pessoas. E ele termina o capítulo 5 falando que existem pecados que logo, né, você percebe, mas existem outros que você precisa ter cautela, que você precisa fazer uma avaliação mais comedida, para que esses pecados venham à tona. Então, conselhos de Paulo aí para Timóteo, na hora de escolher esses homens que iriam pastorear a igreja de Éfeso. E aí ele começa o capítulo 6 falando desse outro grupo, que é o grupo dos escravos e dos senhores. E como que Paulo ele trata desse assunto, a gente viu semana passada, de modo que, ainda que ele não ele não bata de frente, né? Você não vê Paulo nem Jesus batendo de frente com a questão da escravidão. Mas Jesus e Paulo, eles vão no centro, na essência, no âmago da questão, quando eles ensinam a mudança de coração, a mudança de postura, a mudança, né, que vai afetar o relacionamento, a relação entre esse escravo e esse senhor. Especialmente se os dois foram cristãos, né? Especialmente se os dois forem cristãos. E como que, uma vez que você é cristão, como que você, apesar de ser escravo, vai ser tratado de forma digna pelo seu Senhor, tanto quanto você vai servir o seu Senhor de forma também digna e honrosa, até porque ele é seu irmão em Cristo, né? Muito, né? Então, ser irmão em Cristo não é nem uma desculpa para você não fazer, muito pelo contrário, é um motivo a mais para você fazer melhor ainda, né? Para você fazer melhor ainda. Então, todos esses princípios aí, e como que o próprio Jesus, ele inverteu essa questão, né? Porque ele fala assim, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E aí eu citei como exemplo, semana passada, João 13, quando o lava-pés ali de Jesus aponta para esse ato de serviço extremamente humilhante que Jesus iria realizar poucos momentos depois ali daquela situação, que era a sua morte na cruz, né? Então, olha só, realmente Jesus, sendo muito coerente na sua prática em relação àquilo que ele ensinava, ele não veio para ser servido, ele veio para servir, e serviu de tal modo que entregou a própria vida por nós. Então, essa questão da relação escravo-senhor não pode ser um empecilho para que você também faça a mesma coisa. E aí ele chega aqui então no versículo 3, onde ele vai falar de um outro grupo, né? E como que Paulo ele volta a esse assunto aqui? Porque a epístola de 1 Timóteo ele já tratou em outras ocasiões disso daqui, tá? Eu posso lembrar aqui fácil do capítulo 1, que ele já chega falando disso. Posso lembrar aqui do capítulo 4 também, que ele fala a respeito disso daí. E agora no capítulo 6, versículo 3, ele vai falar de novo, né? Então vamos ler aqui os 3 versículos. Hoje, eu quero chegar bem aqui, tá? No finalzinho, no comecinho do versículo 4, que diz que esses falsos mestres são orgulhosos e nada entendem. Eu quero ver se eu consigo chegar pelo menos aí. Vamos lá. Versículos 3 assim: se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende, esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que insultam, que resultam em invejas, brigas e difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Então Paulo ele bate com muita força aqui nesses falsos mestres, né, que ensinam essas coisas
que deturpam a sã doutrina. E aí, não raro, né, você tem essa linguagem na Bíblia de que são lobos, né, travestidos de ovelha. E daí porque aquele disfarce, né? Os caras pensam em tudo, né? Vem comigo, ó. Abra sua Bíblia aí, volte algumas páginas e vá lá para 1 Timóteo, só para você ver como ele já falou disso daí. E a minha ideia aqui agora é fazer você perceber como ele repete alguns elementos que estão lá em 1 Timóteo, ele repete de novo no capítulo 6. Bora ver se a gente identifica aqui, desde o versículo 3, tá? 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3 em diante. Versículo 3. Partindo eu para Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso para ordenar certas pessoas. Então, ó, não é exatamente a mesma palavra, mas, ó, se alguém ensina falsas doutrinas, então aqui no capítulo 1, certas pessoas, né? Certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas. Então, parecido, né? Alguém, versículo 3 do capítulo 6, se alguém ensina falsas doutrinas. Capítulo 1, para que você ordenasse a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas. Então, olha os elementos se repetindo aí. E que deixem de dar atenção a mitos e genealogias. Então, eu acho muito bacana Paulo, porque ele é muito didático, né? O que são as doutrinas falsas que estão ali, né, sendo despejadas na igreja de Éfeso? Ele dá uma pista para a gente aqui, né? Então, ó, que deixem de dar atenção a mitos, genealogias intermináveis, coisas estas, ó, que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus. Então, olha aqui para o slide, olha como parece um pouco, né? Esse tal, então essas pessoas, ou esse alguém, que também mostram interesse doentio por controvérsias, a mesma coisa, né? Controvérsias, contendas acerca de palavras. E como que essas coisas, elas afetam a igreja, né? Porque olha o que resulta disso: inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas, atritos. Então, um ambiente bem pesado, oriundo, resultado, como consequência do ensino dessas falsas doutrinas. Olha o versículo, vocês estão comigo? Capítulo 1, hein? Versículo 5. O objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando, estão de novo alguns aí, né, apontando para pessoas ali, forminhas do capeta, né, que estavam atrapalhando a igreja. Então, alguns se desviaram dessas coisas, voltando para discussões inúteis. Gente, porque na cabeça de Paulo é assim, quanto que a gente já viu isso? A gente já, olha, no capítulo 14 de 1 Coríntios, quando a gente estudou na EBD, isso ficou muito evidente, como que Paulo ele preza muito pela edificação. E porque a gente não chegou hoje, no final de Efésios capítulo 4, lá no final da aula. Mas você vai olhar ali os versículos seguintes ao versículo 11, como que Paulo, de novo, ele traz muito essa questão da edificação, do desenvolvimento, do crescimento e até da unidade da igreja. Então, Paulo ele preza muito por essas coisas. Então, na cabeça de Paulo é assim, gente: o que não edifica é inútil. É inútil. Você não está edificando. Lembra, Efésios fala sobre isso, né? Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas tão somente aquilo que traz edificação. Então, às vezes a gente perde a chance de ficar calado, né? Porque falamos bobagens, né? E é o que é interessante também, porque Jesus fala que até das palavras frívolas que saem da nossa boca nós vamos prestar contas. Então, você que fala muito, você tem que ter ciência de que até daquilo que a gente fala a gente vai prestar conta. Vamos lá então, ó. Estou aqui, hein? Versículo 6. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Esse elemento parece com qual aqui do nosso texto? Aqui, né? Esses orgulhosos que nada entendem, olha só. E se arrogam mestres, né? E se arrogam mestres. Não leram Tiago
capítulo 3, versículo 1. Lembra do que está escrito lá? Nem todos de nós queiramos ser mestres. Por quê? Porque os mestres serão cobrados com maior rigor, né? Com grandes poderes vem grande responsabilidade. Versículo 8. Sabemos que a lei é boa se alguém a usa de maneira adequada. Bacana, então ele vai atrelar a sã doutrina, né, com a lei. Versículo 9. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram falsamente, e para todo aquele que se opõe à sã doutrina, né? Então, qualquer pessoa que se opõe à sã doutrina está inclusa aqui nesse grupo. E o versículo 11, esta sã doutrina se vê no glorioso evangelho que me foi confiado. Esse versículo é extremamente importante, porque, olha aqui para o nosso texto, ele vai falar disso daqui, né? Esse alguém que ensina falsas doutrinas. O que é isso? Não concordar com a sã doutrina. Aí você vai perguntar assim, pastor, o que é a sã doutrina? Aí o versículo 11 do capítulo 1, está escrito aí. Ele está dizendo aí, ó. Esta sã doutrina se vê no glorioso evangelho que me foi confiado. O evangelho do Deus bendito. E, gente, Paulo ele tem muita consciência da sua missão e da sua função enquanto apóstolo. Você vê? O evangelho que me foi confiado. Ele não tem o menor receio de dizer que aquilo que ele ensina e aquilo que ele escreve e as suas cartas, né, as epístolas que ele envia são o evangelho de... Ele não tem o menor receio de falar isso. Olha o que ele diz aqui, ó. Esta sã doutrina se vê no glorioso evangelho. Que evangelho, Paulo? O evangelho que me foi confiado. Então, tipo assim, me respeite. Me respeite. Porque eu não falo as coisas da minha cabeça. Eu falo que Deus manda. O evangelho de Deus bendito. Gente, você der só um pouquinho. Porque sobre essas pessoas, né, ou sobre esse alguém, ou esse tal, que a gente tem aqui no capítulo 6, Paulo ele vai citar o nome de dois, né? Dois a gente sabe quem são, tá? Versículo 19 e 20 do capítulo 1. Achou aí? Estão comigo, gente? Versículo 19, mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram, e por isso naufragaram na fé. Entre eles, isso quer dizer que tinha várias forminhas do capeta ali, né? Mas eu vou citar o nome de dois. Dois falsos mestres. Que estavam ali infernizando a igreja de Éfeso. Vou citar o nome de dois aqui, ó. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. E a gente já estudou o que isso aqui também significa, tá? Tanto aqui no capítulo 1 de 1 Timóteo, quanto lá em 1 Coríntios 5, quando ele usa essa mesma expressão. Tudo bem, então você vê que existem elementos presentes no capítulo 1, que se repetem aqui no capítulo 6, e como que esses elementos lá atrás, eles já vão ajudar a gente a entender alguns elementos desses aqui no capítulo 6, tá? Por que eu faço isso, gente, com você? Você já prestou atenção na minha pregação? A minha pregação, ela é, ao mesmo tempo que eu estou ensinando, né, ou tentando ensinar o texto para você, eu estou ensinando você a estudar o texto. Você já percebeu isso daí? A gente estuda junto aqui, não sei se você já percebeu isso. Na EBD, mais cara de sala de aula, né? Você pode participar, fazer perguntas, dar opinião, considerações, observações, mas na pregação eu continuo fazendo isso. Porque o pastor ele tem uma função enquanto ele prega. Qual que é a função do pastor enquanto ele ensina, enquanto ele prega? Ensinar as suas ovelhas a ler a Bíblia. Vou contar uma historinha aqui, que eu contei para esses meninos aqui. Um professor de seminário, quando os alunos chegavam lá no primeiro ano, e ele era o professor de homilética desses alunos, né? Homilética é a disciplina que a gente faz para aprendermos aí princípios acerca da pregação. Ele fazia logo um teste com os alunos de primeiro ano. Eles pediam para eles fazerem uma pregação no primeiro ano de seminário. Vai que isso acontece. A gente já vai meio treinado aí. Não vai, se não acontecer no primeiro, no segundo com certeza. Que homilética é no segundo ano. Aí ele fazia isso com os alunos.
E aí, ao longo do seminário, depois que eles já tinham feito homilética, eles já estavam lá no 4º ano de seminário, esse professor ele pegava esses alunos de novo e botava eles para pregar de novo, depois de 4 anos de seminário. Pregação do 1º ano, a pregação temática, né, daquele jeito que você está já mais, que você vê muito por aí. Pregação do 4º ano, pregação expositiva. Conclusão do professor. Os alunos, eles pregavam do jeito que eles viam o seu pastor pregando na sua igreja. Por que mudava ao longo do seminário? Porque ao longo do seminário eles iam vendo outros professores, pastores, né, outras pessoas pregando de um jeito diferente, e eles iam assimilando isso daí. Mas como é que faz isso, né? Do jeito que a gente faz aqui, tá bom? Então você não perca, né? Quando você estiver estudando sozinho, você tem que fazer essas interações, essas relações, essas conexões. Você tem que dar uma investigada no contexto à sua volta. Você vê, ó, são pouquinhas páginas, tá? A gente está aqui no capítulo 6 de 1 Timóteo. Na minha Bíblia, que é pequenininha, você vira 2 páginas, ó. 2 páginas, você está no capítulo 1. Então, você que tem que investigar, tudo bem? Isso aqui importa para você? Você tem que investigar isso aqui, tá bom? É Provérbios 2, quando ele fala que você tem que buscar a sabedoria como quem busca a prata, como quem busca o ouro. É isso daí. Você tem que fazer isso daqui. Tá bom? E a gente está aqui para ajudar. Então, percebeu? Por que a gente leu então o capítulo 1? Para a gente ter ajuda, né, no entendimento de alguns elementos que aparecem aqui no capítulo 6. Então vamos lá. Gente, só o alguém aqui, né, apontando para uma pessoa. Então a gente já viu lá que Timóteo tinha que repreender também certas pessoas, e a gente já viu lá no capítulo 1 que ele dá inclusive o nome de 2 pessoas. Entre essas pessoas, eu vou citar o nome de 2 aqui, Alexandre e Himeneu. Ele fala muito, a Bíblia fala muito a respeito dos falsos mestres, tá? Quando eu estava elaborando a mensagem, gente, isso daqui foi texto, só que me veio à mente, assim, de textos que falam a respeito de falsos mestres. Se eu fizesse uma pesquisa mesmo, mais profunda, né, a gente ia ter um monte de texto aqui falando de falso mestre, um monte, tá? Então, vamos olhar rapidinho isso daqui, só para você ver? Gente, isso é muito importante para vocês, tá bom? Para nós, para todos nós, na verdade, muito importante mesmo. Efésios 4,14, bem rapidinho, vamos lá, vamos navegar aí por esses textos. Acharam aí? Efésios 4,14, versículo 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro. Eu não vou nem chegar nas ondas aqui. Eu acho fantástico quando Paulo se utiliza desses símbolos, desses exemplos, né, dessas metáforas que ele faz. Gente, criança é que depende de você para ir para um lado e para o outro. Meu filho tem 5 anos, ele não sai na calçada. Não dá para ele, né? Se ele virar 3, 4 esquinas, ele se perde, eu acho. Embora ele conheça, né? A gente vai passando pela rua assim, ele sabe onde ele se situa. Às vezes a gente está indo para casa de alguma pessoa, ele fala assim, a gente está indo para casa de fulano? Ele se situa. Mas não é nesse nível, né, de conseguir andar sozinho. Então, Paulo ele sabe disso. Quem são aqueles que são levados, né, de um lado para o outro, porque não conseguem caminhar com as próprias pernas? Quem são esses? São as crianças. Então ele se utiliza dessa ilustração aqui, dessa metáfora. Olha lá. Então, versículo 14, o propósito é que não sejamos mais assim, como crianças. Gente, Paulo, ele está o tempo todo pensando na maturidade, no desenvolvimento, no crescimento. Ele está o tempo todo pensando no quanto que a gente tem que crescer em santidade, né? O que é a santidade? É exatamente esse amadurecimento na caminhada, na jornada de vida cristã. Por que de vez em quando eu faço aquelas perguntinhas aqui para você? Gente, 15 anos de cristianismo, né? 15 anos de vida cristã, pensando, como eu falei semana passada, para você relembrar. E eu falei assim, ó, quem conhecia, quem tinha uma ideia, quem já sabia o significado de Efésios 4:8, né? Que está aqui pertinho. 15 anos de vida cristã. Sabe quantos anos do seminário? Quantos anos, Henrique, de curso?
3 anos. E 15 anos de vida cristã e você nunca tinha visto, né, pesquisado, sei lá, ido atrás de saber o que significa aquele texto? É muito tempo. E Paulo ele fica preocupado com isso daqui, de que nós não sejamos mais crianças. Por quê? O que acontece quando você é igual criança? É isso aqui, ó, versículo 14. Não sejamos mais como crianças. Por quê, Paulo? Porque crianças são levadas de um lado para o outro, pelas ondas. Então, que não sejamos mais jogados para cá e para lá. Olha só que coisa interessante. O que são as ondas na cabeça de Paulo aqui em Efésios 4,14? O que é ir de um lado para o outro? O que é ficar sendo jogado de um lado para o outro? O que é isso? Ele explica. Então, você continua lendo aí, ó. Jogado para lá e para cá por todo o vento de doutrina. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Sabe por quê? Fala para mim. Quantas doutrinas verdadeiras existem? Diga para mim. Hã? Uma. Ora, se você é jogado para lá e para cá por ventos de doutrinas, o que está acontecendo se só tem uma doutrina verdadeira? Você está transitando em doutrinas? É sério, é grave. Paulo está preocupado com que esses... Ele vai dizer isso aqui. Ele vai dizer isso aqui. Olha lá, ó. Vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Ele está preocupado com isso. Porque se você é como criança, se você não tem maturidade, se você é, né? O que vai acontecer com você? Você vai ser presa fácil. As pessoas vão manipular você. Elas vão enganar você. Ele está dizendo aqui, ó. Ele está dizendo, gente, você tem que ler a Bíblia aqui, ó. Por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Gente, Paulo está falando de um jeito que ele não está dizendo assim, ó. Existem homens que induzem os crentes ao erro, mas assim, eles fazem isso com a melhor das intenções, é sincero, poxa vida. Não, ele está falando de homens que fazem isso de propósito, que enganam as pessoas de propósito, que induzem as pessoas ao erro, ao engano. Gente, astúcia não é um negócio sem querer. Não é tipo, ele estava tentando fazer a vontade de Deus e enganou as pessoas. Astúcia não é isso. Como é que você se protege desses homens? Então ele fala aqui desses falsos mestres. Daí por quê? A gente vai ver isso na IBD, tá? Esse capítulo, esse restinho do capítulo 14, do capítulo 4 aqui, a partir do versículo 12, a gente vai ver semana que vem. Porque tem uma coisa antes aqui, que culmina no versículo 14, né? O propósito. O propósito do quê? Daquilo que vem no versículo 12 e no versículo 13. O propósito é esse. Então, é a edificação, tá? Trocando assim, bem por miúdo, é a edificação, é o seu crescimento, é a sua maturidade. Uma vez que você está, né, você tem casca, uma vez que você desenvolveu, uma vez que você tem conhecimento, fica mais difícil. Fica mais difícil de alguém enganar você. Por mais que tenha astúcia. Porque quem conhece a verdade identifica aquilo que é falso. Lembra da historinha lá, da época que eu trabalhava no banco? Gente, tá aqui, ó, e ela pode confirmar. Gente, a gente chega num nível de sensibilidade que, sem olhar para a cédula, você percebe se ela é falsa ou não. Mas por quê? Porque já passaram milhares, talvez milhões de cédulas na sua mão. Você sabe qual que é a textura da cédula. Aí quando tem uma com textura diferente, o que acontece? Você percebe. Você não está nem olhando para o dinheiro, você percebe, opa, tem alguma coisa errada aqui. Aí você volta lá, nota falsa. Então é isso aqui. Tá bom? Você precisa conhecer a palavra de Deus nesse nível, tá? Qualquer coisinha. É a tal da sensibilidade, né? Dessa percepção que você tem. Qualquer coisinha que saiu assim do... Você já vai... Opa! Quando eu estou tocando com o Fábio, por exemplo. Às vezes eu não percebo. Mas pela cara dele eu descubro que eu dei uma nota errada.
estou aqui tocando e tudo e tal, aí eu estou aqui, né, estou empolgadão ainda. Aí eu olho para o Fábio e faz assim. Aí eu já fico cabisbaixo. Eu já sei que eu errei. Não me entrega, eu estou brincando. Mas o que é isso? É a percepção. Tudo bem? Quando, né, a gente não fica fazendo careta, não para... A gente tem muita consideração pro outro, mas a gente percebe. A gente percebe. Na maioria das vezes a gente ri, né? A gente se entrega. Gente, olha lá, Atos 20, 29 e 30. Volte um pouquinho aí. Atos 20, 29 e 30. Gente, você tem que saber esses textos, tá? Você tem que saber. Capítulo 20, versículo 29 e 30. Atos 20, versículo 29 e 30. Olha lá, ó. Sei que depois da minha partida, quem está falando aqui é Paulo, tá? Sei que depois da minha partida, lobos ferozes, olha a linguagem lá do lobo, né? Lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Não pouparão. Gente, sabe para quem que ele está falando aqui? Para a igreja de Éfeso. Ele está falando para a igreja de Éfeso. Sabe onde é que Timóteo estava aqui, quando Paulo escreve isso daqui? Em Éfeso. Eu não vou lembrar assim de cabeça a cronologia entre o que está escrito aqui e o que acontece ali, mas provavelmente, né, pelo que eu lembro aqui assim de cabeça, isso aqui Paulo fala antes de acontecer aquilo dali. Então ele já sabia, olha só. Ele já sabia que isso ia acontecer. E ele cita até o nome dos dois, né? Do Alexandre e Mineu. Olha só isso aqui, gente. Versículo 30. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade. Então, depois da minha partida, lobos ferozes irão, né, penetrar no meio da igreja de Éfeso, e até entre aqueles que já estão aqui vão se levantar pessoas que vão deturpar a verdade. Por que, Paulo, que isso vai acontecer? Ele fala. Você pergunta que ele responde. Tem coisa melhor, não tem coisa melhor a gente conversar com esses caras aí. Ele vai dizer assim, qual que é o propósito desses homens torcerem a verdade? Ele vai dizer, ó, a fim de atrair os discípulos. Rapaz, parece que ele escreveu esse negócio essa semana, né? 2000 anos atrás. Parece que foi julho de 2021. Se eu não conhecesse a Bíblia e falasse que ele tinha escrito esse mês, eu ia acreditar. Vou contar uma história para vocês. Logo no meu primeiro ano aqui, na verdade, nos meus primeiros meses, eu conversei com uma pessoa. Não conhecia ninguém, né? Então, não sabia nem quem que era. E aí, as pessoas perguntam, né? Elas logo percebem que eu não sou daqui, né? Esse negócio de usar o pronome de segunda pessoa, né? Tu. E essa chiadeira, né? No S. Aí, você é de onde? Eu sou de Manaus. Eu tenho que falar Manaus. Cara, longe, né? Manaus, longe. O que você veio fazer aqui? Eu sou pastor. Eu estou aqui a convite de uma igreja assim, assim, assado, igreja batista, assim e tal. Olha, vou te dar uma dica, hein? Lá não sei aonde, eu não vou dizer, lá não sei aonde. Você vai lá, que o pastor lá, ele vai mergulhar você em mais águas. Parecia aquela passagem de João, né? Se o anjo mexer as águas, se você conseguir mergulhar, você é curado. Vai lá que ele vai mergulhar você em mais águas. E vou falar para você, você vai ficar ungido, cara. Você vai ficar ungido. E a sua igreja, já pensou a sua igrejinha com 500 pessoas? Falou isso para mim, a pessoa falou isso. O cara me esculhambou mesmo, né? Chamou minha igreja de igrejinha. Mandou tomar banho. Se para eu largar o que está na Bíblia né, pegar a unção não sei de quem lá, né? Gente, é Atos 20, 30. Porque qual que é a lógica que ele usou para dizer todas essas aberrações? A igreja cheia. Irmão,
Diz, eu quero pregar para tijolo. Se não tiver ninguém mais no mundo para ouvir a palavra de Deus, eu vou pregar para as pedras. Mas eu não vou me dobrar. E você tem que fazer isso. Porque se a gente diz isso como pastor, você tem que entender a lógica inversa do que está acontecendo. Você não pode se deixar seduzir por esses enganadores. Não interessa, gente. É idiotice trocar a herança que Deus tem para você por qualquer coisa que esse mundo possa oferecer. 1 Timóteo 1, 19, 20, já vi, né? É o Alexandre Mineu lá. 1 Timóteo 1, 19, 20. Então, mais dois que naufragaram na fé. 1 Timóteo 4, 1 e 2. Nossa, que texto pesado esse aí, hein? A gente já pregou nesse texto. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Deixa eu falar um negócio para você. Eu preguei nesse texto, eu fiz essa pergunta aqui. Quem já viu um demônio pregando? Já viu? Diabão vermelho com chifre, com rabo pregando? Você já viu isso daí? No máximo você já viu em alguma igreja alguém possuído falando, né? Tem aquela piadinha, né? Tem demônio que gosta daquela igreja porque é entrevistado lá, né? Lá ele é o centro das atenções, Lá quem prega sou eu. Lá o cara me chama lá na frente e fica perguntando as coisas para mim. Em vez de ensinar a Bíblia, fica dando corda para demônio. Se é que é o demônio ali, né? Gente, como que você pode acabar seguindo espíritos enganadores e doutrinas de demônio? Versículo 2. Olha isso aqui, ó, versículo 2. Tais ensinamentos, quais? Esses de espíritos enganadores, essas doutrinas de demônios, eles vêm de homens hipócritas. Hipócritas, mentirosos, que, não é como a irmã Neuza falou, que têm a consciência cauterizada. Gente, para você ficar com a consciência cauterizada, porque assim, quando você faz uma cirurgia, tudo bem, né? Você já sabe como é que funciona ali essa ilustração. Ou quando, lembra, às vezes os escravos, antigamente, eles eram marcados, né, com ferro, e isso ainda faz com gado, não faz? Você marca, né, o gado. E se você tem essa experiência de ter uma cicatriz, de ter feito uma cirurgia, e ter ficado ali, você percebe que você perde um pouco da sensibilidade nessa região aí onde você fez, onde aconteceu esse corte. Então Paulo está se utilizando dessa ilustração. Você perde a sensibilidade. Gente, mas assim, tirando cirurgia e tirando esse processo de marcar uma pessoa, um animal, como que você pode perder a sensibilidade numa região do seu corpo? Não. Estou pensando assim, tem coisas que acontecem com a gente que fazem a pele ficar mais grossa. Você vai perdendo sensibilidade naquela região, né? Mas o que eu quero que você entenda é como é que o processo, como é que isso acontece. Precisa de muita repetição, né? Muita repetição. Gente, é o que acontece com esses homens. Eles mentem, porque são homens mentirosos. Que chega uma hora, como é que é ali com aquela frase lá? De tanto você contar uma mentira, isso se torna uma verdade. São insensíveis, tá? Perderam a sensibilidade. Não percebem mais o pecado que cometem, não percebem mais a maldade que cometem, não percebem sequer o quanto são instrumentos de demônios para ensinar doutrinas, para ensinar falsas doutrinas enganadoras. Homens que perderam a sensibilidade, porque são hipócritas. É a imagem daquele primeiro slide, né? Se fingem de lobos, mas por dentro se fingem de ovelhas. Estava vendo se vocês estavam prestando atenção. Se fingem de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Sabe o que mais me assusta desse texto aqui? É que Paulo está dizendo assim, com todas as letras, que aquilo que não é doutrina bíblica é doutrina de demônio. Então,
Lembra lá de Efésios 4,14? Você é levado de um lado para o outro, só existe uma doutrina. Se você não, né, se você está experimentando, transitando entre várias doutrinas, quer dizer que você está transitando entre doutrinas falsas. Mas aí você combina aquele versículo com esse versículo aqui. Tudo aquilo que não é verdadeiro é de demônio. Então, se você está transitando, sendo levado de uma doutrina para outra, adivinha, você está transitando em doutrinas de demônio. Sabe o que mais me deixa inconformado, indignado? É que a história mostra pra gente que Deus ele investiu 1000 anos da história da humanidade para escrever isso daqui. Desde Moisés até João no Apocalipse. Você tem aí mais ou menos 1 milênio. Deus ele usou mais ou menos, né, 40 pessoas diferentes, em épocas diferentes. Não existe livro no mundo que tenha mais documentos que confirmam a autenticidade desse livro. Não existe nenhum documento que chegue nem perto do tanto de manuscritos que tem a Bíblia. Mas não tem assim nem para concorrer. O documento histórico da humanidade que mais tem manuscritos para comprovar a sua autenticidade, sabe qual que é? Esse aqui. Deus investiu 1000 anos da história, usou mais ou menos 40 pessoas diferentes, teve o cuidado de fazer com que isso aqui fosse escrito, e depois teve o cuidado de fazer, e é por isso que existe essa abundância de manuscritos que comprovam a autenticidade da Bíblia. Por quê? Porque depois isso aqui foi muito copiado, muito copiado. E é por isso que você tem isso daqui em português, você tem isso daqui na Revista Corrigida, na Corrigida Fiel, na Revista Atualizada, na Nova Almeida Atualizada, na NVT, na NVI, na Bíblia, cadê? Bíblia Viva, na NTLH. Gente, eu estou falando só português, né? NTLH. Isso para contar as versões que são, né? Aquelas melhores. Gente, só em português. Olha aí, a abundância de versões que chegou para você, que você pode usar. Só em português. Então Deus ele veio, ele conduz a história, ele usa 1 milênio da história da humanidade para escrever esse negócio. Depois ele usa mais 2 milênios da história da humanidade para esse livro chegar para você em várias versões diferentes. Para você ter acesso daqui, ó. Gente, tem Bíblia para todo gosto. Olha o tamanho dessa Bíblia, rapaz. Tem Bíblia grande, Bíblia pequena, Bíblia de bolso, Bíblia para anotação, tem Bíblia no celular. É inadmissível que você não leia a Bíblia. Inadmissível. Eu já falei isso aqui. Se tem uma geração que não tem desculpa quando chegar diante de Deus, é a nossa. A nossa não tem. É uma riqueza tamanha de recurso que dá até vergonha de você chegar diante de Deus e falar assim, porque dizer que não tinha, você não vai poder. E Deus ele fez isso para o seu bem, para que você não caia na conversa desses falsos mestres. Deus ele fez a parte mais difícil. E você não separa 10, 20 minutos do seu dia para Deus? Todo carinho, mas você tem que ser enganado. E a nossa igreja, porque aqui a gente dá ensina, e tem gente que nem vem. Gente, é só fazer a soma. Se você não amadurece, se você não cresce, se você não aprende, se você não conhece, uma hora você vai ser tragado. Tudo bem? Fecha o seu olho, fecha. E faz um compromisso com Deus. É você e Deus aí. Fala para Deus que você tem gratidão no coração por Ele ter tido cuidado de, ao longo de toda a história, registrar a sua revelação para você. E depois usou mais uma outra grande parcela da história para essa revelação chegar para você
do jeito mais acessível, mais abundante, com todos os recursos, né, de tantas formas diferentes. Faz um compromisso com Deus, reconhecendo que a parte mais difícil Ele já fez. Que você não quer ser mais criança, levado de um lado para o outro, por ventos de doutrina, pela astúcia de falsos mestres, enganadores, homens mentirosos, hipócritas, que proclamam doutrinas de demônio. Se comprometa com Deus, de separar um tempo para você se debruçar sobre a palavra de Deus diariamente. Gente, não precisa ser um tempo grande. Deus só quer que você faça isso regularmente, continuamente. Ele não mandou o Filho dele para uma cruz para você ficar sendo usado por esses falsos mestres, por esses enganadores. Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Que se às vezes somos enganados, Pai, infelizmente para nós, isso revela a falta de diligência da nossa parte, de termos investigado a Tua palavra enquanto cristãos, para que não fôssemos enganados por essas pessoas mal intencionadas que tem por aí. Mas a gente não quer mais isso, Pai. Nós queremos alcançar a maturidade, Deus, nós queremos alcançar o padrão estabelecido pelo Teu Filho, Pai. Ainda que nessa vida não, mas que a cada dia, Senhor, que a cada novo dia, Pai, haja esforço, haja diligência da nossa parte, Deus, para aprendermos mais, para crescermos, para amadurecermos na Tua palavra, Deus. Para que não sejamos como esses que são levados, né, por todo o vento de doutrina, Pai. Que o nosso compromisso contigo e com a Tua palavra, Deus, seja tamanho, Pai. Que não sejamos seduzidos, Deus, por ofertas, né, por coisas que esse mundo pode nos oferecer, Pai. Não existe, Deus, nada nesse mundo que se compare à herança que o Senhor tem para nós. Que seja, Deus, o nosso pacto, que seja o nosso compromisso diante de Ti, Senhor. Uma vez que o Senhor fez a parte mais difícil, Pai, e uma vez que o Senhor enviou o próprio Filho para morrer no nosso lugar. Que nós façamos também a nossa parte, Deus. De nos debruçarmos sobre a Tua palavra, Pai, de termos prazer na meditação da Tua palavra, de termos satisfação, Deus, em meditarmos dia e noite na Tua palavra, Pai. Cuida dessa igreja, Senhor. E que como cristãos, Deus, à medida que cresçamos, que nós também sejamos instrumentos nas Tuas mãos, para abrir os olhos de tantos outros, amigos, familiares, pessoas queridas, Pai, que às vezes também estão sendo levados, né, enganados pela astúcia desses falsos mestres, Senhor. Usa-nos, Deus, como foi dito já, né? Que sejamos sal, que sejamos luz, enquanto caminharmos nesse mundo, Pai. Que a nossa vida reflita o compromisso, o comprometimento que temos contigo e com a Tua palavra. Essa é a nossa oração em nome de Cristo Jesus, Pai. Amém, Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós.